Fala, minha tropa! Bem-vindos a mais um Rodada em Debate. Vamos fazer hoje um vídeo um pouquinho diferente. Vamos trazer hoje para vocês, na verdade, vamos fazer para vocês alguns comentários sobre o jogo, né, de Corinthians de Cruzeiro. O Cruzeiro se consagra campeão nos pênaltis, né? Então, vamos comentar um pouco aí sobre esse jogo, né? Se você é novo aqui no canal, assistindo aí o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa também os likes no vídeo aí, que vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Então, roda a vinheta, editor! Então, minha tropa, viemos aqui para falar um pouquinho do jogo entre Corinthians e Cruzeiro, né? Primeiro jogo onde o Corinthians saiu na frente por 1-0, né? Jogando lá no campo do Cruzeiro. Então, o Corinthians saiu um pouco na vantagem, né? Então, no jogo de volta, Corinthians inicialmente sai perdendo o jogo, né? Logo no começo aí, leva o primeiro gol. No segundo tempo, logo no início do segundo tempo, também leva o segundo gol. Então, fica naquela desvantagem. Mas o Corinthians, pelo que mostra ser, né? E a torcida apaixonada que o Corinthians tem, o time faz valer esse amor pela camisa ao time, né? Então, o Corinthians foi muito aguerrido, foi para cima, conseguiu marcar um gol, e na parte ali, digamos, do meio do segundo tempo, acho que um pouco antes do meio do segundo tempo em diante, o Corinthians dominou completamente o Cruzeiro, bola na trave, chute pro gol, e foi muito aguerrido e lutou bastante pela classificação. Então, tivemos aí um jogo que foi bem difícil para o Cruzeiro, né? Apesar de ter saído na frente. E no segundo tempo, levado um gol, o que levaria a disputa para os pênaltis. O Cruzeiro, após sofrer o gol do Corinthians, ele sentiu o baque do gol e aí o time ficou totalmente perdido em campo. Então, o Cruzeiro faltou um pouco de maturidade, e o time que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, um time que foi assim, alto investimento também, vai passar o ano sem nenhum título, né? Então, o Corinthians, ele foi para cima no primeiro jogo, amassou o Cruzeiro, venceu o jogo lá por 1-0, e aqui, no jogo de volta, né? O Corinthians saiu na desvantagem, mas como um time aguerrido, foi lá e fez um gol para levar a disputa para os pênaltis, né? Então, tendo ali na disputa de pênaltis 2 goleiros, grandes pegadores de pênalti, e o grande Cássio ali enfrentando o seu clube, o clube que ele tem mais jogos pela carreira. Então, o que se passa na cabeça do goleiro nessa hora, né? Vamos dizer assim, o que se passa na cabeça do Cássio ali, naquela hora. Ele pega o primeiro pênalti, então Cruzeiro ali sai na vantagem. As batidas em sequência foram muito bem batidas, foi muito bem pensada. Só que aí chega um momento de que o Gabigol bateu um pênalti. Então, antes de comentar o pênalti dele, eu vou comentar sobre o jogador, tá? O Gabigol, não resta dúvida que ele é um excelente jogador, tá? Bem sincero para vocês, e assim, não resta dúvida que ele é um excelente jogador. Só que acredito que existe algo que é prejudicial, não vou dizer só para jogadores, mas para todos nós como pessoas. Então, quando você é bom em determinada situação, é bom em determinada coisa, e você quer ser prepotente e quer menosprezar o outro. Então, o Gabigol, eu vejo isso, né? Pode não ser, eu posso estar enganado, mas eu vejo que o Gabigol, ele é um pouco prepotente, né? Ele, na hora de bater o pênalti ali, eu acho que ele menosprezou o goleiro que tinha ali do outro lado, um dos grandes batedores que nós temos aqui no Brasil,
mas foi um pênalti patético. Um camisa 9 bateu um pênalti dessa forma que o Gabigol bateu. Desculpa, gente. Patético. E aí, o Hugo Souza, que não tem nada a ver com isso, foi lá e pegou o pênalti e colocou a disputa para as alternadas. E aí, logo em seguida, vai lá o Hugo Souza e pega mais um pênalti. Então, meu amigo, o que eu tenho a dizer é que o Corinthians foi muito aguerrido, tá? De fato, jogou um pouco abaixo do que a gente esperava ver do Corinthians no primeiro tempo, jogando em casa. Após levar o gol no segundo tempo, viu que essa classificação poderia ir por água abaixo. Então, parece que esse segundo gol aí do Cruzeiro motivou o Corinthians, e aí o Corinthians ele começou a ir para cima, de fato, do Cruzeiro, e só dava, de fato, Corinthians no jogo. O Dorival, ele arriscou muito ali nas modificações feitas no final, né? Botando mais um centroavante e mexendo ali no time para que tivesse mais pressão no ataque. E o que aconteceu? Não trouxe resultado no jogo, de fato. O jogo permaneceu com o mesmo resultado. Só que o Corinthians estava, de fato, ainda pressionando muito. E ele tentou aproveitar dessa boa fase do Corinthians ali no jogo. Então, o que acontece? Levou a disputa para os pênaltis e aí a estrela do Hugo, de fato, brilhou. E, assim, o Corinthians mereceu, pelo que vem jogando e pelo que vem fazendo nessa Copa do Brasil. Na verdade, o Corinthians ele vinha invicto, né? Ele vinha invicto. Perdeu esse jogo agora, porém, como tinha ganhado o primeiro, conseguiu levar para os pênaltis e se classificar. Porém, o Corinthians vinha invicto. Então, se o Corinthians empatasse ou ganhasse ali de 1-0, então o Corinthians ia fazer chegar até a final invicto, né? Nada mais do que justo, tá? A classificação do Corinthians. O Corinthians, de fato, foi muito aguerrido, batalhou, de fato, por essa competição. Os jogadores estão acreditando no que o professor Dorival está propondo, e aí, com isso, estamos vendo os resultados, né? Então, o Corinthians aí agora na final, aguarda aí o resultado agora do jogo entre Vasco e Fluminense, e aí vai saber quem será o seu adversário dessa próxima fase, dessa grande final. Então, minha tropa, se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative os sininhos aí das notificações, tá? Para que vocês recebam com exclusividade todo o conteúdo que a gente vem a postar aqui no canal, vocês recebam a notificação, tá certo? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!